Gente, tirando o assunto aqui no Morning, o descontrole da pandemia no Brasil e a preocupação com as variantes identificadas no país estão fazendo com que os brasileiros que residem na Europa sejam alvos de discriminação e comentários ofensivos. Paulinha, do que eles estão sendo acusados? De disseminar a Covid-19 no continente, né? Que horror. Mas isso misturado a um sentimento de xenofobia que eu acho que já era um pouco latente na Europa, né? Então vamos trazer aqui alguns exemplos, porque também não é só em relação aos brasileiros, tem também uma questão com os sul-africanos, porque mira muito nessa história das variantes, né? As variantes que têm o quê? Como nome, como identidade, o país. Então é a variante brasileira, a variante africana. Isso até é um ponto de crítica da OMS, porque entende-se que, de fato, usar ali o local em que é identificada a variante pode trazer aí essa questão desse estigma, né? Aumentar. Aconteceu muito com a China, né? Exatamente. Por parte dos brasileiros. A questão do vírus chinês, né? Brasileiros também nos Estados Unidos, o Trump insistia em chamar como vírus teve chinês. preconceito contra asiáticos. Mas teve atos contra asiáticos. Teve. É outra coisa. É outra coisa, mas assim, né? São coisas que acontecem ao mesmo tempo. É o que eu tô dizendo. Acho que a xenofobia é alguma coisa que existe, que tá lá, né? Sim. Só que aí, quando cria, assim, variante brasileira, os xenofóbicos encontram a oportunidade de bater em quem eles querem. Então, por exemplo, na França, a gente tem uma hashtag que é variante brésilienne, não sei se é assim que fala, mas tá lá e um monte de gente postando coisas ali em relação a isso. Entre preocupações válidas, entre humor, não sei se vocês vão considerar que é humor ou o que não é. É humor, olha aí, tá a bunda no xenofobia. Então, o alvo principal são as mulheres brasileiras. A variante foi identificada como basicamente uma mulher, também a comunidade transgênero. A gente tem aqui algumas imagens, então a gente tem ali a variante brasileira, que é um coronavírus de fio dental, não é verdade? E aí sendo analisada por um médico. Uma outra imagem que a gente tem é trazendo ali uma pessoa transexual chegando ao aeroporto e aí dizendo, olha, a variante brasileira chegando em Paris. Outra imagem, por exemplo, a gente tem um caixão com uma pessoa que está de costas, com plumas, assim, uma coisa, maracas na mão, né? Como se fosse uma coisa carnavalesca. Haverá apenas suficientes para toda a França, né? Com a chegada da variante brasileira. Tem também uma outra imagem que eu encontrei ali na hashtag, que é uma mulher com um bundão, fio dental, peitão, e aí a vacina que não pega, né? E aí escrito porcaria de plástica. Então acho que também ali a imagem do Brasil é ótima. A variante brasileira resiste à vacina, tá dizendo ali. Então, e aí existe bastante essa questão da mulher, aí vinculada também, à prostituição, à comunidade transexual. Parece que teve um vídeo que repercutiu muito no Twitter, publicado por um homem que vai lá até um lugar na França, que é Bois de Boulogne, onde tem um centro de prostituição mesmo, tem muitos transexuais brasileiras, e aí ele aborda as profissionais do sexo, pergunta se é a variante brasileira, se acabou de chegar à França, então uma coisa assim de expor mesmo. E se vocês quiserem conferir aí o que muitos chamam de show de xenofobia, tá na hashtag variante brésilienne. E aí, a gente tem também, por exemplo, na Irlanda, um outro exemplo. Lá moram 50 mil brasileiros de forma ali oficial. Muitos deles são motoboys, entregadores, inclusive da frota. Parece que uma grande parte é composta por brasileiros que estão passando por situações como, por exemplo, pedidos cancelados, questão de clientes até chegarem e dizer, vocês brasileiros estão aqui, estão espalhando essa doença. Lá, em especial, parece que os entregadores estão sendo alvo de gangues que atacam ali com violência e xenofobia, acabam às vezes até roubando moto. Todos esses prints, Paulinha, que você mostrou pra gente do Twitter, né? Esses prints estão rolando no Twitter. Aliás, os que eu peguei, de fato, são charges, gente, que aí é aquela história que a gente já discutiu muito aqui, se é humor, né? Charlie Hebdo, faz zoeira, não faz zoeira. Mas tem outras coisas ali em palavras, enfim, em francês vocês podem ir lá e conferir. E em Portugal também tem relatos aí de um projeto chamado Brasileiras Não Se Calem, que já trazia relatos de xenofobia anteriores, né, em relação aos brasileiros, e que agora notaram que há, sim, um aumento nesses casos, usando como justificativa a questão da pandemia, né? Então, a história do brasileiro estar em Portugal roubando empregos,
ou estar lá com essa questão de levar o vírus para o país e tal. O que acontece é que, devido à pandemia, a entrada de turistas brasileiros está proibida na União Europeia desde março desse ano. Também teve restrição no ano passado, né? Então, foram várias ondas. Então, por exemplo, em Portugal, estava fechado. Agora, abriu para a chegada de brasileiro. Tudo mediante a teste, né? E agora também é esse período de quarentena que eles chamam, que é um período de 14 dias restrito ali para você poder circular. Então, você tem que ficar num endereço restrito para poder circular no país. Então, tá aí, isso está acontecendo. A exemplo do que, como bem o Vini trouxe aqui, a questão do vírus chinês, né? Do que aconteceu também com a população chinesa. Você sabe que eu fiz a pergunta em relação ao Twitter, porque o Twitter virou uma coisa tão pesada, né? E se você for analisar, Murilão, vou pedir para colocar na tela essa imagem que a gente está apresentando aí agora do peito e da bunda dessa mulher. E vejam só o nome da pessoa, né? O username da pessoa é o TT99GP. O que é isso? Exatamente. O que é isso? É um robô? Não sei. Exatamente. Essa é a pergunta. E aí viraliza. Que é isso? E aí começa a viralizar. E tem uma organização, ou seja, pouquíssimas pessoas dentro do Twitter fazem um estrago assim absurdo. Barulho, né? É impressionante. Uma minoria que faz um barulho enorme. Mas enfim, Joel Pinheiro da Fonseca, eu quero saber de você se você acha que isso é uma xenofobia. Olha, é um humor com, sim, traços xenofóbicos. Muitas vezes a gente sabe do preconceito que sofrem imigrantes de todas as nações, inclusive brasileiros, para trabalhar na Europa. Baseado num medo irracional. Há o medo de que uma raça de brasileiros está trazendo vírus e mistura com o sexo, mistura com uma série de medos, inseguranças, meio suprimidos ali do subconsciente europeu que aflora nesses momentos. Veja, para entrar na Europa, agora nem tá podendo ir o brasileiro para Europa, mas quando pode, é controlado, é com quarentena, é com teste. Eu tenho um amigo que acabou de se mudar para a Suíça. Ele tem esposa suíça, se mudou para lá. Ele tá passando semanas num hotel fechado, não tem a menor chance da pessoa, quando ela já está circulando na Europa, dela tá transmitindo vírus. Os países europeus fazem esse trabalho de filtragem. Então não tem motivo nenhum para estarem com isso. Quando fica no nível da charge, assim, uma coisa assim, para mim nem é tão relevante assim. Agora, a gente viu uma outra foto que pegava a foto de alguém real. Acho que uma transexual brasileira, nem sei se era brasileira mesmo, era só uma foto que todo mundo supõe que fosse, mas vai saber se era mesmo. Aí, ó, João, Mas aí dizem a variante brasileira chegando a variante brasileira. Paris, então já associa e já faz uma coisa meio... Qual era a situação dessa pessoa? O que ela estava fazendo? Era uma roupa? Era uma fantasia? Nem sabemos o que era. E olha só que interessante, não é no Brasil. Vejam só a placa ali atrás. Não, então, mas a ideia é que seja um imigrante transexual brasileiro que trabalha na prostituição no país europeu aí. Essa é a ideia de uma... Ou nos Estados Unidos, sei lá onde é que tá. Mas nem sabemos nada, é uma pessoa X. Como é que você afirma qualquer coisa sobre isso? Não dá para afirmar absolutamente nada. Então, isso se transforma muitas vezes em atos de violência. O cara indo filmar lá na casa de prostituição, falar com as prostitutas, uma garota de programa, acusando. Isso lembra muito coisas que são feitas aqui no Brasil também, né? E não é à toa que esse pessoal xenofóbico, violento europeu, vota na Europa no mesmo tipo de candidato e de político que muitas pessoas do governo Bolsonaro gostam. A direita nacionalista francesa, a direita nacionalista polonesa, húngara. Eles valorizam esses caras, Adrilhas. Os seus amiguinhos olavistas gostam desses caras, os xenofóbicos, os champistas. A Le Pen não, a Le Pen não. Você acha que eles não gostam da Le Pen? Você acha que a migração então, meu amigo, pra França é uma coisa assim? assuma o seu BO, Adrilha. Assuma o seu BO. Nossa, queria trazer um ingrediente a mais. O problema migratório é um problema, inclusive, nos Estados Unidos. Mas não é assim, mas não é com xenofobia que se lida. Mas não é com xenofobia que se lida, Adrilha. Criminofobia é bom. Criminofobia é bom. Imigrante legal, criminoso é ruim. Um ingrediente a mais que o Carlos Bermudes escreveu pra gente aqui no Twitter. Existe a variante inglesa e ninguém fala nada. É isso que eu ia falar. E teve Mas também... o vírus chinês foi estigmatizado também. E asiáticos sofreram preconceito. E asiáticos sofreram no Brasil por autoridade. Escuta, no Amazonas a gente também teve uma crise grande quando disseram que o vírus era amazonense. Lembram disso? Inglês. A gente teve. Mas a variante de Manaus. Variante de Manaus, amazonense. Os manauaras ficaram extremamente irritados e nervosos. Tá, vamos dissociar as coisas aqui.
O vírus chinês não é um estigma ou um preconceito contra o povo chinês. É um conceito contra o governo ditatorial chinês que permitiu, sim, que o vírus se disseminasse através de prisões, através de oclusões, através de opressões, falta de informação, em conluio com a OMS, que é um puxadinho do governo chinês. Ou seja, é um conceito formal, realista, contra a ditadura chinesa. Agora, quem dissemina mais o preconceito contra o povo brasileiro, é essa associação que eu vou fazer agora, que é um pouco perniciosa, é a própria elite brasileira. Quando a gente vê políticos, até cientistas e jornalistas falando assim, o povo não cumpre as medidas profiláticas sanitárias necessárias, primeiro, eles estão mentindo. Todo mundo, a maioria das pessoas no Brasil usa máscara, faz o distanciamento social, evita aglomerações, e aí eles culpam quem? O pobre, o sujeito que mora na periferia, o sujeito que trabalha em serviço essencial para exatamente servir a essa elite que os culpa, que aglomera por obrigação, porque não tem outra coisa para fazer, em transportes públicos. Vai saber, caixa de supermercado, caixa de farmácia, enfermeiras, etc. Então, quando você dissemina esse tipo de preconceito pro próprio povo, e quando essas elites falam para povos outros da Europa, eventualmente esse preconceito é disseminado pela própria elite. Essa sim que eu tenho um conceito muito fajuto em relação à elite pobre brasileira, que vê exatamente, a elite rica brasileira, que vê o pobre exatamente como um problema. É a mesma coisa do fica em casa. As pessoas não estão ficando em casa. Quem não estava ficando em casa é, logicamente, o trabalhador assalariado pobre de periferia. Ou seja, esse tipo de preconceito nasce no seio do establishment brasileiro e é exportado para outros povos. Eventualmente, há variantes inglesas, há variantes portuguesas, há variantes francesas, ou seja, agora países na Europa têm eclosão. Agora na Alemanha, por exemplo, tem a terceira onda agora, tem eclosão de vírus, tem explosão de vírus. O resto é exatamente só preconceito e xenofobia. Muito